O reduzido efetivo da Polícia Civil em Alagoas foi tema de debate durante essa semana. Uma declaração do presidente da ADEPOL, o delegado Robervaldo Davino, repercutiu tanto que a própria Polícia Civil encaminhou ao governo do estado a solicitação de um concurso público para aumento do efetivo. E esse tema será a pauta do nosso Segurança em Foco desta sexta-feira, que tem um convidado especial, o delegado Robervaldo Davino. Fica com a gente, que daqui a pouco o debate está em campo. Você já conhece o Segurança em Foco. Segurança em Foco é o programa que melhor debate a segurança pública em Alagoas, no Brasil, e tudo que é desdobrado em relação a esse tema. Temos os melhores especialistas aqui no debate e, como você já sabe, às vezes recebemos convidados ilustres que abrilhantam, que melhoram a qualidade do nosso debate. Hoje o nosso time está desfalcado do Dr. Leonardo de Moraes, mas estamos com a presença dos já tradicionais e conhecidos, Dr. Flávio Saraiva, Dr. Geraldo de Magela. Dr. Flávio, consultor de segurança, Dr. Geraldo, historiador. E temos o prazer de receber o delegado Robervaldo Davino para repercutir essa declaração sobre a falta de efetivo da Polícia Civil, o que pode levar ao fechamento de delegacias. Sem pessoal, a corporação passa a enfrentar dificuldades e foi essa a sua declaração. Doutor Davino, prazer em recebê-lo. Por que a falta de efetivo está prejudicando tanto o funcionamento da Polícia Civil em Alagoas? Bom, primeiro cumprimento a todos. Porque quando a Polícia Civil de Alagoas foi criada em 1976, onde teve o primeiro concurso público para agente de polícia, naquela criação já foi disciplinado um efetivo para atender as delegacias, em 1976. A carreira de delegados foi criada em 86, 87, não lembro bem a data. Então foi criado e lá saiu também disciplinado o efetivo de delegados para atender a demanda do Estado. A Polícia Civil seriam 4.100 integrantes. Isso em 76? Em 76, agentes de polícia e escrivão, salvo engano, 350. A delegada de polícia, 10 anos depois, é criada a carreira e é previsto 210 delegados de polícia. Quando chega hoje, em 2018, nós temos 121 delegados ativos, dos 121, 47 aptos a se aposentar, entre eles eu, e agente de polícia, 1.400 ativos, que quando o governo Ronaldo Lessa terminou, tinha 1.800, hoje tem 1.400. Escrivães, não tem 300 escrivães, onde hoje nós vislumbramos a expectativa de ter mais escrivães do que é previsto em cada delegacia. Tem que ser feita, inclusive, uma readaptação, que a demanda está tão grande que hoje você tem o boletim de ocorrência, você tem o TCO, você tem o inquérito policial. Então, um escrivão só não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa até rever a situação do quadro de escrivães de polícia. Então, do jeito que está hoje, a Polícia Civil irá parar. Por exemplo, na minha delegacia, nós temos 12 integrantes na delegacia, incluindo a minha pessoa. Quem tem 12, tem 11, porque um está de férias todos os meses. Então, com esse efetivo, hoje a Polícia Civil não dá a atenção que o cidadão merece. Doutor Davino, ainda existe mais um agravante relacionado ao pessoal que tem férias acumuladas, o pessoal que já tem tempo para se aposentar. Em esse pessoal que tem tempo para se aposentar, requerer aposentadoria, a Polícia Civil encontrará muitas dificuldades. Exatamente. Em termos de agentes de polícia, tem dos 1.400, um pouco mais de 400 já estão em condições de aposentar. É só requerer. Delegado de polícia, são 47 delegados aptos a pedir, aptos a aposentar. Não é a pedir, é a aposentar. E quantos estão trabalhando hoje? 47. Não, então aptos. Ao total, 121. 121, aí você tira os 47, ficam 70 e algumas, 74. São desses dois últimos concursos. O geral, são 121 delegados ativos na Polícia Civil. Dos 121, 47 estão aptos a se pedir aposentadoria hoje, daqui a 30 dias se afasta, que é isso que a lei diz. Então, nós vamos ficar com 74 delegados para atender a demanda do Estado. Para você ter uma ideia,
O caso mais grave é no sertão, onde o delegado que trabalha no sertão, ele tira um plantão de 4 dias, sexta, sábado, domingo e segunda. Legalmente, ele teria que ficar afastado 4 vezes isso. Que existe um decreto 16. de 2010 do presidente Lula que diz que os profissionais da área de segurança pública não devem ultrapassar 12 horas de serviço ininterrupto. E quando tirar 12 horas, eles deverão ter 3 vezes o número de folga. É como o cidadão comum. O cidadão comum, quando trabalha, essa empresa química, essas empresas que dá 24 horas, 12 horas, ele tem 3 vezes de folga. Então, antes nós não tínhamos isso, hoje nós temos. Então, um delegado de Delmiro Gouveia tira 4 dias de plantão. Por que tira 4 dias de plantão? Porque não tem outro. Delegado lá que responde por 3, 4 delegacias. Então, esse delegado, ele tira 4 dias de plantão. Na segunda-feira, na terça-feira, estão querendo que ele esteja na delegacia. Eu disse isso para o nosso procurador-geral do Estado. Ele disse, é trabalho escravo. E realmente é. Acabou aquela época em que o delegado de polícia tinha que ficar na delegacia 24 horas de segunda a segunda. Esquecia que ele tinha família, esquecia que ele tinha que se especializar, esquecia que ele tinha que estudar e tem uns problemas de saúde, etc. Então, exigiam-se isso e não pagavam para tal. Hoje nós exigimos a carga de horário trabalhista são 8 horas por dia. Se o delegado tirar um plantão de 24 horas, ele tem a obrigação de folgar 3 vezes isso, 72 horas. E quando a gente faz isso, o que acontece? As delegacias ficam desguarnecidas e você não tem condições de dar uma atenção especial ao cidadão que é o nosso cliente. Tem sido uma reclamação, as pessoas quando vão às delegacias, elas reclamam e agora está explicado quando o cidadão vai até a delegacia e não encontra um delegado ou um número de agentes que possa atender ou a espera do trabalho dos escrivães. Hoje, essa semana, a gente viu a população daqui de Alagoas, 3.300.000. Então, Magela, sua opinião sobre essa situação? Bom, é uma situação que a cada dia que passa piora, né? Há pouco menos de um ano, o delegado Lavín teve aqui no programa, em função até da discussão da reforma da Previdência. Esse quadro já era... Já existia, já estava sendo... Inclusive, nós debatemos aqui essa situação. Quer dizer, você passa um ano e agora você tem a publicação pela Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, de que vão convocar um concurso. Então, essa questão da segurança pública, os números... Eles baixam em determinada faixa, tem uma redução de um ano para o outro, no outro sobe. Quer dizer, a gente não tem uma queda contínua da violência e sustentável da violência em Alagoas. E quem vai efetivamente trabalhar mais à frente da redução da criminalidade são as polícias, a civil e a militar. Se esse setor do Estado não está completamente organizado e capacitado para enfrentar esse problema ele tende a crescer. Se num determinado mês reduziu em comparação ao ano que vem, aí mês seguinte, 2, 3 meses depois, volta a crescer. E você tem essa situação de insegurança e os crescentes índices de violência. Então, a segurança pública, ela não basta ser dita que é prioridade. A prioridade, todo governo que diz que tem como prioridade a segurança pública, ele tem que demonstrar concretamente o que é prioridade. Se a prioridade é o orçamento, esse orçamento tem que ser disponibilizado e transformado em ação. Há uma necessidade de concursos para delegados, de agentes, de escrivãos, de peritos. Então, toda essa área tem que ser estudada. Não tem o dinheiro suficiente? Tem para quanto? E como nós vamos fazer? Então, você tem que ter um planejamento disso. Porque basta acontecer 50% do que o doutor David falou aqui, se dos 47 delegados, a metade, 24 ou 25 delegados, pedirem imediatamente a aposentadoria, no mês seguinte, nós vamos ter aí algo em torno de 90 delegados trabalhando. Se dos 1.200 agentes,
a metade dos 400 e poucos que estão aptos a se aposentar e pedirem a aposentadoria, nós vamos para 1.000 agentes no Estado. Então, isso é um baque muito grande, porque é a Polícia Civil quem cuida dos inquéritos, quem cuida de toda a investigação criminal. Então, é a Polícia Judiciária. Se isso não está funcionando minimamente perfeito, nós vamos ter o problema que é acumulando cada vez mais. Doutor Lavino, se fala muito que falta na polícia gestores especializados, né? Que o policial foi formado para ser policial e não foi formado para ser gestor. Não, é uma discussão porque durante a carreira você vai aprimorando, vai se especializando. Tem curso superior de polícia, que o objetivo é se formar em administração policial. Isso. Eu pergunto, com relação a essa deficiência de policiais, há quem defenda a divisão dos estados por manchas criminais. Em vez de você ter uma delegacia no município, você teria a delegacia ou um centro integrado de segurança pública nas manchas criminais. Por exemplo, falávamos há pouco sobre pequenos municípios que são distantes no máximo 20 quilômetros um do outro. E isso aí poderiam até se unir os próprios municípios, não só as forças policiais. O senhor acredita, o senhor defende essa divisão por manchas policiais? E uma outra pergunta é, a Polícia Civil exauriu todos os seus recursos humanos? Por exemplo, alguns policiais e escrivães que são desviados de função para atendimento a funções meramente administrativas. Bom, no que diz respeito à mancha criminal, eu sou contra. Porque eu entendo que nós temos que ter uma representação da polícia em cada município. Porque quando o cidadão se sente violentado, agredido, ele procura quem? Procura a polícia. Vamos dar um exemplo, município de Ouro Branco, eu digo porque eu trabalhei lá, Ouro Branco fica a 8 quilômetros de Maravilha. Então o cidadão é violentado, sofre uma violência lá em Ouro Branco, ele vai primeiro na delegacia. Aí a delegacia está em Maravilha. A princípio, a maioria das pessoas que são vítimas das violências, elas não tem recursos para se deslocar, não tem um veículo, então ele irá dificultar ainda mais. E ao chegar na delegacia, ele deverá ser atendido, bem atendido, ou no mínimo atendido àquela sua necessidade. Hoje ele não tem esse atendimento, porque a polícia não tem o efetivo. E como diz respeito a, realmente, se nós analisarmos na questão da Polícia Civil, tem vários colegas policiais e delegados que estão delegados não, mas policiais sim, que estão na área administrativa, onde nós poderíamos ter um quadro de integrantes da administração do Estado para fazer esse trabalho. Colegas que fazem o controle de material de limpeza, colega que faz o controle de material de veículo, para reposição de veículo, isso poderia ser os administrativos para evitar que nós tivéssemos os policiais civis da rua para fazer esse tipo de serviço. Uma outra coisa que intriga quem está de fora, e quando você vê essa experiência ser repetida em Ministério Público, no Poder Judiciário, por que é que a polícia não tem um programa de aproveitamento de estagiários? Isso, quando eu estive como diretor, eu tentei implementar, mas acontece que o tempo foi curto. Mas seria interessante que nós tivéssemos os estagiários, que temos outros estados que já existem esses estagiários, que tratam na recepção da delegacia, o recepcionista, porque o doutor Flávio sabe muito bem, na nossa época, quando nós entramos na polícia, pegar o policial que mais nos dava trabalho, o que é que se coloca? Coloca na recepção. Onde a recepção é o cartão de visita da delegacia. Isso nós mudamos com o tempo, fomos mudando para que nós tivéssemos um policial com melhor qualificação ali na recepção. Tanto é que chegamos a treinar policiais para isso. Mas o ideal é que nós tivéssemos um recepcionista mesmo, aquela pessoa que fosse atender o cidadão, como é numa empresa privada. Atendimento e depois passaria para a quem de direito, o escrivão, o chefe de expediente, etc., para que tomasse as devidas providências. Mas, infelizmente, isso não progrediu, não chegou ao resultado. Evoluímos muito, mas não nesse aspecto ainda. Como o senhor assistiu, desculpe, doutor Flávio, como o senhor assistiu a essa movimentação da própria Polícia Civil solicitando oficialmente a abertura do concurso? Para mim, eu fiquei satisfeito, em parte. Não satisfeito totalmente, porque entendo que 600 integrantes não irão nos ajudar, desde que
em um tempo mínimo aí, não como acontece sempre em 5, 6, 10, 15, 20 anos, fazer um novo concurso. O ideal é que cada 3, 4 anos faça um novo concurso. Sem inclua menos, mas que sempre modernize, coloque pessoas novas, para que não aconteça o que aconteceu hoje. Delegado de polícia, na nossa época, entraram 87. Dos 87, nós temos aí ainda, da minha turma, uns 30 ou 40, todos aptos a se aposentarem. Então, quando aposenta um número grande e o claro fica grande. O ideal era que fosse, a cada 4 anos, fizesse um concurso com 600 vagas. De 2000 para cá, quantos concursos a Polícia Civil realizou? De 2002, né? Um em 2002 e um em 2012. Isso. 10 anos. Em toda a história da Polícia Civil, sem medo de errar, não tem 10 concursos públicos para agente de polícia, nem para delegado, são 4 concursos públicos, né? São 4 concursos. O primeiro foi da minha turma, depois teve o da turma do Dr. Paulo Cerqueira, depois teve, acho que só 3 para delegado. Só 3 para delegado. De 87 até 2018, nós tivemos 3 concursos para delegado. Se não me engano, foi 80, 85, 92, 2002 e 2012. Então, em contrapartida, você vê a Polícia Militar se renovando a cada ano, praticamente. Ano, concurso para oficial, entram poucos, não é que entram poucos, 30, 40, 50, mas todos os anos entram. Então, que entrassem poucos policiais civis, que entrassem poucos delegados, que a cada ano nós tínhamos uma renovação do quadro. Mas veja que tudo isso é o que a gente fala da questão da gestão do planejamento. Como não há planejamento... É o comentário do Dr. Flávio. Como não há o planejamento, você chega ao ponto do estrangulamento, aí você agora reage a uma crítica. Aí, agora vamos fazer isso. Como estamos no período eleitoral, não terá concurso agora. Esse concurso será para o ano que vem. Ainda tem informação. Tem toda os trâmites burocráticos disso aí. Contratação da empresa. Contratação, vai ter orçamento, está previsto no orçamento de 2018 para o 2019 fazer o concurso. Então, uma série de burocracia, de atos burocráticos que são pertinentes. Nesse caso, a burocracia não é o impeditivo, não é o bloqueio. O que bloqueia é exatamente não ter o planejamento. Porque se você tem o planejamento que em 2019 vai ter o concurso e já define o período do concurso, em 2020 ou 2021, você já poderia estar pensando nisso. Definir um percentual de renovação em determinado período. Você teria a área da segurança pública com essa oxigenação. Como não tem planejamento, tudo é feito em cima da perna. No ato de você critica e tal, você dá uma resposta que é uma resposta muito mais política do que administrativa. Magela, você que é muito relacionado à causa dos direitos humanos, é um emblema em Alagoas. Que reflexo essa deficiência da Polícia Civil teria na garantia dos direitos humanos? Absoluta, né? Você imagina, se você tem a precariedade, se nós chegarmos a esse ponto, é quase que o estrangulamento mesmo da área da segurança. Se você tem 47 delegados que se aposentam, você vai ter aí em torno de 70 e poucos delegados trabalhando em 102 municípios de Alagoas, você vai ficar na mão de quem isso? Você não pode botar delegado de polícia como o professor monitor. Não tem monitoria de delegado de polícia. Isso. Então, a polícia, a segurança pública é uma área do Estado que você não pode improvisar. Ela vem sendo improvisada. E a improvisação dá no que nós estamos recebendo, como resultado da improvisação. Então, a segurança pública em Alagoas, em qualquer estado e no país, não pode ser improvisada. Há uma clara direção no sentido de você ter um aumento dos efetivos das polícias militares do Brasil, isso, que não são proporcionais ao aumento das polícias civis. Polícias civis, exatamente. Isso é uma coisa nacional? Há um grande plano aí que a gente não conheça, que seria o enfraquecimento da Polícia Civil, para lá no futuro ter uma única polícia, uma unificação em razão da polícia do maior efetivo ser a PM e absorver, enfim, o que é que o senhor... Eu entendo que estamos partindo para isso. Isso é em todo o Brasil. As reclamações são constantes dos colegas delegados, chefes de polícia, presidente de associações, que
existe um descaso dos governantes para com a Polícia Civil e para um enfraquecimento da Polícia Civil. Até nessa entrevista eu falei que eu vislumbro o futuro uma polícia única, mas só que a polícia única, que já existe uma PEC em andamento, é que seria a polícia tal qual os países do primeiro mundo, a base fardada e lá em cima bacharéis em direito, devidamente concursado, para fazer a parte cartorária, para fazer a parte como manda o figurino, porque você não vai evitar, não vai diminuir a criminalidade só com polícia ostensiva, porque no momento que o cidadão não sente o peso da justiça, ele vai cometer novamente. Então você é preso porque cometeu um crime, é levado à delegacia, a delegacia não lhe dá atenção, não é feito o devido processo legal, não chega à justiça. Não chegando, ele acha que foi bom ele cometer aquele crime e vai cometer outros. A Polícia Civil é muito importante, então tem que ser dado o valor tal qual é dado o valor à Polícia Militar. Sua última presença aqui, inclusive, foi sobre a questão do TCO, que os policiais militares querem ter a autonomia de tomarem a frente do TCO. Como está essa situação? Recentemente, nós tivemos uma decisão do Conselho Nacional de Justiça proibindo que as polícias militares confeccionassem os TCOs. Porque o que é o TCO? Não deixa de ser um flagrante, só com base na Lei 90/99, que é o crime de menor potencial ofensivo. Você pega o autor e vítima, leva à delegacia, faz o procedimento, manda para a justiça, para ter celeridade. Mas a celeridade é celeridade processual. Era para, quando foi feito, foi na delegacia, a delegacia fez o procedimento e encaminhar para a justiça e já sair de lá com a sentença. Mas o Estado não acompanhou o entendimento das leis, tanto é que você marca TCO. Faz o TCO hoje e o processo está marcado para daqui a 6 meses, 1 ano e até mais nos juizados, porque também estão abarrotados de processos de TCOs. Se a gente fizer um comparativo com esse número de 121 delegados, nem acompanha o número de promotores, nem o número de juízes, que incrivelmente é maior do que o número de delegados. Tem mais promotores do que os 121 e tem mais juízes. E nem a sofisticação da criminalidade. Não, eu ainda nem vou entrar nesse ponto. Mas a porta de entrada para a busca da justiça é a delegacia. Exatamente. Eu aprendi assim, no direito penal, que chega na delegacia. O problema quando tem o marido absurdamente, vale registrar, bate na esposa, ele não leva no fórum. Quando ele é preso, ele vai para a delegacia. Que é o único plantonista. Sim, que está esperando. Está esperando. Uhum. Porque é uma coisa que você falou, o Ministério Público... Hoje tem mais de 150 promotores. Eles têm um efetivo maior e não tem a jornada plantonista que tem um delegado. Exatamente. O delegado tem um efetivo menor e ainda cumpre essas escalas plantonistas. Que é trabalho escravo, como bem definiu o procurador da Vina. E tem grupo de estagiários, tem grupo de técnicos que a polícia também não tem. Nós não temos nada disso. Não parece um grande equívoco nacional, porque se você tem, no máximo, 8% dos crimes de homicídio que são desvendados com autoria e que resultam em condenação, desmantelar ou desaparelhar a Polícia Civil? É interessante, você entrou num assunto interessante. Se comenta muito isso. Agora, no Brasil, normalmente nós temos tido os números dos homicídios anualmente, mais de 50 mil. Ano passado foi 65 mil, salvo engano. Homicídios. Aí essa pergunta eu fiz a um cidadão, nós estávamos discutindo sobre a questão do ciclo completo, sobre a questão do TCO. Eu disse, me apresente quantos homicidas foram presos em flagrante no Brasil este ano. É a mesma coisa aqui em Alagoas. Quantos homicidas foram presos em flagrante? Que acontece o homicídio, vai toda a estrutura para lá. Depois vai para a polícia Civil investigar, mas não houve a prisão em flagrante do homicida. Os casos são tão poucos que a gente até se perde. Talvez em Alagoas esse ano teve 3 ou 4, 5 casos de prisões em flagrante. Raro. E às vezes até porque o cara ficou no local, às vezes até porque o cara se entregou, assumiu o crime. Ou está embriagado ou foi na ambientação doméstica. Exatamente. Então, os dois. O homicídio em flagrante parte para a polícia. Esse ano nós já tivemos mais de 600 homicídios, eu não lembro os números agora, mas deve estar perto de 1000. E quantos nós tivemos em flagrante? Homicidas presos em flagrante. Agora, quantos homicídios já foram esclarecidos? O número é bastante grande em relação ao que se fazia no passado, pela estrutura que nós estamos montando. Porque a Polícia Civil ela evoluiu muito. Da época em que nós entramos na Polícia Civil, você, ao registrar uma ocorrência, registrava no livro. Ia lá no livro,
registrava a ocorrência, aí você pedia uma certidão, aí o cara ia pegar, digitar, datilografar aquela certidão, para depois lhe entregar a certidão. Datilografar, né? Datilografava. Isso parou de ser feito, não. Exatamente, datilografava. 90 e pouco. Em 2003, nós implantamos o CISPOL, Sistema de Informações Policiais, onde você tem uma situação, vai na delegacia, você registra a sua ocorrência, a sua certidão sai na hora. Botei no enter, sai na hora e já entra na estatística. Então, nós evoluímos muito em vários aspectos. Só não evoluímos no que diz respeito a efetivo. Mas é uma outra inquietação também. Essa área de informática, ela evolui a cada segundo. 180 dias. Muda tudo. Muda tudo. O sistema da Polícia Civil é de 2003. Implantado na sua gestão. Isso. Está tendo uma atualização agora. Agora, com o PPE. Então, é muito bom. É isso que a gestão deveria estar mais preocupada, ver com um olhar mais atento. Porque a polícia depende de informação, e se essas informações não são disponíveis para uma análise na investigação, isso prejudica muito. Com certeza. Pois não. Voltando a falar dessa questão tecnológica. Com essa questão tecnológica, a gente poderia saber mais, por exemplo, qual é o crime da moda. Essa semana a gente, por exemplo, registrou aí uma série de, inclusive com filmagens, a gente registrou um número elevado de assalto a motos. O cara, uma dupla chega e toma uma moto. Então a gente saberia mais ou menos, se tivesse um setor de informática para trabalhar melhor com essas informações, qual é o crime da moda? Hoje tem. Com base no geoprocessamento, com base na estatística que está a mais atualizada possível. Sem medo de errar, nós temos uma das melhores estatísticas do país. O estado de Alagoas hoje tem uma das melhores estatísticas do país. Ela vem evoluindo. Então hoje se sabe quais os crimes estão acontecendo em cada tipo de região e se estão sendo esclarecidos ou não. E com essa introdução do PPE, que eu inclusive fiz o treinamento também, então é uma evolução, a evolução tal qual nós evoluímos com criando o CISPOL. Que o CISPOL é você sair da idade da pedra. Entendeu? Aí, de repente, você ia na delegacia, fazia um boletim de ocorrência, fazia fulano bateu em mim, não sei quem, ficava no livro. Aí esperava que o delegado chega lá, tinha várias certidões para ele assinar, não sei o quê. Hoje em dia, não. Já sai a certidão devidamente chancelada pelo delegado. Está aqui sua certidão. Você registrou a ocorrência, já sai com o boletim de ocorrência. Sai com a certidão. Então, evoluiu muito. E esse PPE vai ser uma evolução tal qual a do CISPOL na época. Vamos evoluir em todos os aspectos. E vai sair com mais detalhes, até o local exato, o nome da rua, já está tudo devidamente cadastrado, o nome da rua. Tem até a foto de repente, foi em frente à casa, está lá a foto da casa. Vai ser um negócio fantástico, entendeu? Está sendo implantado. Só que é um programa em nível nacional. O estado de Alagoas, salvo engano, é o 11º estado que está sendo implantado, mas é o que está mais evoluído no país. Eu participei da formação, da construção do PPE, e ele teve um projeto piloto, uma implantação piloto, né, em Roraima, em 2012. E nessa época, em 2012, 2013, nós tentamos trazer aqui para a polícia. Mas a polícia já tinha um processo de contratação de um sistema da área privada e relativamente não deu muita importância ao PPE. Mas que bom que está vindo. Ô, Davino, a luta pela preenchimento desses claros, falta de delegados, de agentes, etc., isso é importante. Agora, a associação dos delegados e o sindicato dos agentes e até mesmo o pessoal da área da Polícia Civil, trabalhar, a partir desse fórum que foi instalado a semana passada, essa questão que você está falando, da questão da informatização, da modernização, da gestão da segurança pública, da modernização da gestão e da formação de pessoal para operar todos esses sistemas, né? Porque é um caminho sem volta. Nós não tem como mais permanecer ou no sistema antigo de 90 ou não entrar no atual. Pode não ser o top do momento, mas ele é bem mais moderno do que o que está sendo usado. Mas ele é apropriado porque foi construído por policiais. Isso.
Não foi uma solução mágica. Isso foi bastante discutido. Ele foi discutido discutimos periodicamente em Brasília, nacionalmente, com todos os atores policiais. Porque realmente o que você falou, a área de estatística da polícia, da segurança pública de Alagoas, comparada com o passado, não há como comparar. Ela é infinitamente melhor e confiável. Agora, quando você vai para aquela sala que os policiais estão trabalhando a questão da estatística, o que eram 12, 13 policiais capacitados para essa área, já tem lá 5 ou 6. Mais alguns pesquisadores, estudantes, alunos de pesquisadores da universidade. Então, essa é uma área que não pode você deixar de investir. É o que a gente fala muito aqui, falta à polícia análise criminal. Porque nós estamos tratando bem de estatísticas, mas temos que aproveitar essas estatísticas que são confiáveis, transformá-las em análise criminal. Por que isso? Porque vai influenciar na investigação, vai influenciar na prevenção. E é o que você fala muito, né, de aproveitar os quadros da universidade, enfim, essas entidades parceiras. Recentemente, o Dr. Davino fez uma análise sobre os crimes cibernéticos. Eu assisti uma reportagem sobre isso. Estava acontecendo alguns crimes, ele fez um comentário sobre essa questão que o estelionatário agora, antigamente o estelionatário era cara a cara, e ele agora não, agora ele é virtual, você não enxerga o estelionatário. E sequer onde ele estava. E aí eu lembro que o senhor fez, acho que até foi reportagem aqui da TV Mar. Inclusive nós criamos a delegacia interativa, e o intuito era exatamente esse, que ela tivesse alguém à frente, um delegado, que entendesse da área de análise, desse tipo de análise, tipo de informática, toda essa área, para que ele fizesse uma investigação em alguns casos que tem a ver com a cibernética, vamos dizer assim, e de repente essa delegacia ela parou no tempo. Ela não teve, é preciso ela voltar a ser feita, ser utilizada como foi no início. Porque quando ela foi criada aqui, não foi ideia minha de criar aquela delegacia. Eu já peguei ideia de outros estados. Ceará já tinha, Paraná já tinha, salvo engano, Rondônia tinha, Tocantins. Então, nós pegamos uma equipe, mandamos ir lá, verificar como funcionava e criar a nossa aqui sem os defeitos da de lá, que eles eram os iniciantes. E nós estávamos dando prosseguimento a um trabalho, e assim foi feito. Mas, de repente, ela parou. Quando existe um crime cibernético, quem é que vai investigar? Manda para a delegacia interativa, aí manda para o distrito. O distrito não tem condições de investigar nem os crimes mais simples, imagina o crime cibernético. Então, nós temos exatamente que implementar mais essa área. E a análise das pessoas da universidade também poderia colaborar e muito com... Claro, você tem um curso tanto na UFAL quanto no SESMAC, na área de informática, que são muito bons. O pessoal da universidade é pessoal de primeira linha, não primeira linha em Alagoas, não, primeira linha no Brasil. Então, a interação com a universidade, com as universidades particulares, as faculdades particulares ou os centros universitários e as universidades estaduais, não há outra alternativa para você rapidamente avançar. Até na formação e no melhoramento, na capacitação dos policiais, tanto civil quanto militar. Então, se nós não montarmos um grupo da inteligência, e a inteligência não é só a informação, é a inteligência na tecnologia, para você ir acompanhando a informação com a tecnologia. Então, na hora que você casa o conhecimento da informática em todas as suas áreas, e mais a informação criminal e a análise criminal, então nós estamos aí, esse é o que você pode chamar do ciclo completo nessa área da inteligência. Então, sem isso, nós vamos ficar correndo atrás do rabo, como no passado. Que a sociedade já avançou. Você mesmo falou do cara, o sujeito, o hacker hoje não é o batedor de carteira ou o estelionatário que ia procurar uma carteira, comprar carteira roubada ou entrar no circuito do sujeito que está batendo carteira para pegar documentos. Não, ele mesmo produz documentos, que a internet hoje fornece, todos os nossos dados são abertos na internet. Então o sujeito tem CPF, tem tudo, vende isso aí e opera. A gente teve um caso, não é tão recente, de um hacker que conseguiu tirar R$1 de cada conta de um banco privado aqui no Brasil e juntou 120 milhões de reais, assim. Então, é de uma expertise totalmente diferente. E falando em expertise, a gente tem um vídeo aqui
eu queria chamar a atenção de vocês para um assalto à residência. Então o vídeo eu vou passar agora só para pegar um comentário abalizado. Esse caso aconteceu no Benedito Bentes e mostra a presença do tráfico de drogas na região. E a gente tem aí um número elevado de homens numa atuação que chamou a atenção da sociedade, tamanha a violência utilizada. Parece Veja, um agora cenário são de imagens fortes. Velho Oeste, né? A gente pode ver aí Ele está levando Olha. ali já é comida, né? Vê que são jovens, né? quantas pessoas 4. E um que estava lá fora, né, possivelmente também. 5. tem um comecinho desse vídeo aí. Você vê que a Novamente. movimentação na rua é apenas dos assaltantes, né? Isso, as pessoas não. Olha aí. O início do vídeo mostra o uso da força. O Isso. crime se especializou, o crime mudou em relação à época que o senhor entrou. Agora, eu acredito que sim, mas mudou para mais feroz. Mas é uma coisa interessante, porque se nós analisarmos, no passado a população era menor, as condições de vida eram melhores. Eu digo claramente, veja bem, o estado de Alagoas, na década de 60, tinha 38 usinas de açúcar funcionando, 38. Hoje talvez deve ter umas 12, 15. Eu fui gerente administrativo de uma usina. A usina que eu trabalhei em 86, ela tinha 10 mil funcionários direto nessa usina. Você imagine 38 usinas a 10 mil funcionários, são 380 mil funcionários. A maioria das usinas fechou. Esses funcionários com seus familiares foram para onde? Estão desempregados. Não quer dizer que o cidadão desempregado vai se envolver na bandidagem, mas é fragilizado. Principalmente os filhos que não têm a devida instrução, uma série de situações que ocorreu não só em Alagoas, como no Brasil todo. Então, o que acontece? Um aumento da violência, tendo em vista isso, as pessoas às vezes são até levadas à força para cometer crimes. Passam a ser os soldados do tráfico, porque se não fizer aquilo pode morrer e etc. Então, a violência ela aumentou, tendo em vista uma série de fatores que ocorreram nesses últimos 40 anos, vamos dizer assim. O senhor não atribuiria a massificação no uso do crack? Também. Que mudou o perfil da violência, né? Também. O crack veio para destruir os jovens, né? E que a gente vê aí, a maioria dos crimes, hoje na minha delegacia, já relatei 3 inquéritos de tráfico de drogas. Então, todos com crack e com maconha. Então, por dia a gente relata 2, 3 inquéritos de tráfico de drogas. Então, o tráfico ele permeou o Estado e o país, que não cabe a nós evitarmos esse crime, porque essa é mais para a Polícia Federal, que ela vem fazendo um trabalho excelente, vem apreendendo, mas quanto mais apreende, quanto mais prende, mais acontece, mais aparece. Essa é a realidade. Magela, entrando nesse assunto da explosão da violência, seu comentário. Todos esses fatores, a vulnerabilidade de uma faixa imensa da população aqui de Maceió, por exemplo, você tem 50%, pouco mais de 50%, em condições de miserabilidade. Não, Pobreza. de entrar no cadastro único, que é de 0 a meio salário mínimo como renda. E você tem 57, 58 mil Bolsas Famílias dentro desse universo. Então, você tem um desemprego com mais de 20% na cidade. Então, você tem tudo isso que o Davino relatou. A quebradeira das usinas, das empresas, a crise econômica. Antes há 1 ano, 2 anos atrás, 3 anos, a crise chegar no seu pico maior, a construção civil em Alagoas tem 36 mil trabalhadores com carteira assinada. Agora, talvez tenha 20. Talvez tenha 20. Nós estamos falando aí de 16 mil pais de família, trabalhadores, no setor da economia. Quando você vai abrindo o comércio, as outras coisas, você vai vendo que a quantidade de camelôs, a quantidade de ambulantes na rua vendendo jaca, vendendo frutas de toda a natureza, é porque o sujeito não está ali, não é porque ele está querendo ficar na praça ou na rua, porque ele não tem outras alternativas. E você não tem políticas públicas suficientes para amparar essas pessoas. Então, nós estamos nesse dilema.
a criminalização da pobreza, ela é parte disso, da desestruturação do Estado. E se achava que prisão resolveria, né? Aí você tem que fazer prisão do tamanho do trapichão, dos campos de futebol. Porque... Aí você vai um preso comum para o presídio e isso não é nenhuma máxima. E um sujeito desse que sai preso por qualquer delito que ele cometeu no bairro, ele bateu lá no cadeião, no presídio, ele já tem que se inscrever numa dessas organizações criminosas. Senão ele não sobrevive. Ontem eu tive a oportunidade de observar isso. Um preso do Baldomero, ele teve alvará de soltura, ele estava sozinho, ele não sabia para onde ir e saiu, lógico, né? Estava recebendo alvará de soltura, está ganhando a liberdade, ele não sabia para onde ir. E tentou, na saída já estava transgredindo, ele tentou pular o muro da UFAL. Já ontem, na frente de todo mundo. Quer dizer, que noção essa pessoa, qual foi a noção que ele pegou? Qual foi? Em que sociedade ele vai se reintegrar? Essa socialização, como é que ele vai se reintegrar? Aí, um comentário de um agente penitenciário disse, daqui a pouco ele volta. E eles ficam lá observando, constatando esse turnover, né? Vai e volta, vai e volta. É impressionante. Um entendimento que eu até falei na entrevista naquele dia, que eu sou oriundo da Escola Industrial Federal de Alagoas. Entrei na Escola Industrial Federal de Alagoas em 68. Antiga é Tifal, hoje Tifal. Quando eu estava na Escola Industrial, eu aprendi o hino da Escola Industrial, que é Nilo Peçanha, grande bravo brasileiro. Pelo progresso do ensino, ele olhou. Uma escola industrial ele criou quando era presidente do Brasil, em 1912. Criou a Escola Industrial com o tempo integral. Quando eu entrei na Escola Industrial, não tinha o tempo integral, mas não tinha alimentação. Meus tios, meus primos mais velhos do que eu na época, tinha alimentação. O cara passava o dia todo na escola, chegava em casa cansado, e aí ou dormir ou estudar. Hoje o que acontece? Você não tem escola integral, o Estado veio implantar agora, no governo passado, começou a implantar a escola integral, agora com o novo governo ele vem implantar com mais intensamente, mas tem que ser. Tem que dar ocupação aos jovens, porque se você não dá ocupação aos jovens, os traficantes vão dar. Tal exemplo típico recentemente numa favela em que os moradores da comunidade estavam transportando um cidadão ferido, que para nós era um cidadão comum. Quando chegou, verificou-se que era o chefe do tráfico. Será que eles estavam socorrendo aquele cidadão porque eles queriam socorrer ou que não foram forçados àquilo? Que ele está socorrendo o chefe do tráfico, que foi preso na delegacia. Com as imagens foi reconhecido, foi preso na delegacia. Então é isso que acontece. Não é que a população seja envolvida com a criminalidade, mas ela é fragilizada e forçada a fazer aquilo para não ser vítima. E aí a gente volta para o início do nosso debate. A falta de efetivo termina prejudicando a proteção desse cidadão, seja o efetivo da Polícia Militar e, em especial, da Polícia Civil, que serve para investigar e coibir, né? Prevenir. Exatamente. A Polícia Civil deveria, se funcionasse como está no papel, era para ser a Polícia Preventiva, porque ela já estaria pensando no crime mais à frente. A prevenção começando com inquéritos bem elaborados, né, com provas. Sensação de justiça. Permitindo que ao apenado ele tenha uma pena maior e passe mais tempo, né, dentro do cárcere. Só que esse mais tempo no cárcere não é aproveitado. Porque não há oportunidade da pessoa se ressocializar. Aí a gente fica nesse ciclo terrivelmente vicioso, né? Você está aprendendo para a pessoa sair maior. E tem um detalhe interessante, quando ele falou em inquérito elaborado, é muito fácil, o inquérito não foi bem feito, não é bem assim. Nós temos inquéritos em delegacias que estão meses esperando o laudo cadavérico, laudo pericial do local de crime. Aí vai criticar os órgãos responsáveis, os órgãos também não têm. O IML não tem médico suficiente, o IML não tem a estrutura ainda, o IC também. Então, houve uma evolução, equipamento, mas você não... Eu lembro quando nós começamos a implementar o serviço de aeromóvel no estado de Alagoas através de helicóptero, eu fui criticado porque como é que vai preparar piloto e mecânico da aeronave se não tem aeronave? Eu digo, pior é se eu tivesse. A aeronave não tivesse nada para movimentá-la, né? Era muito pior. Então hoje você tem um IML muito bom, mas você não tem mais... Eu estou dizendo, eu não estou na área, mas eu ouço os comentários, ouço os presidentes das associações e do sindicato falando que não tem médico legista, não tem perito suficiente. Então,
Você evoluiu no que diz respeito a condições de trabalho, mas o efetivo não acompanhou. Não Então, seria todos o grande problema da segurança pública e, quem sabe, da gestão pública, né? A falta de planejamento. E falta de planejamento. Você não tem um planejamento. Você vai dar um IML de primeiro mundo para o Estado. Deu lá, está ótimo. Não tem defeito, mas quem é que vai movimentar aquele IML? Entendeu? Faltou o planejamento para você juntar a evolução do IML com a evolução do efetivo. Foi o que eu fiz na época da aeronave. A aeronave, quando estava tentando a aeronave, estava treinando o pessoal. Quando chegou, o pessoal foi e começou o trabalho. Aí evoluiu, né? Mas tem um planejamento exatamente desse. Vou criar isso. Para criar isso, eu preciso disso. Então, vamos providenciar. Para quando ele estiver criado, atender como deve ser atendido. Magela? Veja, tudo isso aí, se falando do IML, do Instituto de Criminalística, tudo, você tem áreas de ponta na Universidade Federal e nas outras escolas que poderiam estar trabalhando em convênio com a polícia, capacitando permanentemente. Isso não custa, não é caro. Isso é uma balela dizer que é caro. Caro é não ter. Caro é você chegar a no máximo 8% da resolução dos homicídios ou dos crimes de um modo geral. Então, essa falta de planejamento, de gestão, é o descompromisso que você tem com a segurança pública. O impacto disso na economia, na vida da sociedade, é imenso. São bilhões e bilhões de reais sendo, a cada ano, desperdiçado ou você não tendo como recuperar. Porque qual é o valor de uma vida? Se o que está estimado aí é em torno de R$500 mil por pessoa, você veja que com essa quantidade de pessoas que são assassinadas em Alagoas, isso aí é uma fortuna. Você está perdendo uma geração de jovens que seriam estudantes e trabalhadores para o mercado de trabalho. Os que morrem, você perdeu definitivamente. E os que entram para o tráfico, entraram num outro tipo de trabalho, que é o trabalho marginal, que não nos interessa. Sem contar os gastos com segurança pública, né? que poderia ser melhor Com saúde e com tudo. Investidos. Quero agradecer a presença do Dr. Robervaldo Davino, deixar facultada a palavra para uma última mensagem. Eu que agradeço o convite, sempre estarei à disposição para tratar assunto de segurança. Segurança essa que nós já temos 30 anos de militância na área de segurança pública, né? Então já trabalhamos em cidades pequenas, como já chegamos ao cargo máximo. E estamos ainda em atividade por opção. Já tenho tempo para aposentar, mas às vezes eu penso em aposentar e os colegas, pai, fica um pouquinho mais, tal, para não... Vamos precisar de você. Eu sempre fico, vou ficando e sempre à disposição e sempre... estudando e trabalhando na área de segurança pública com os melhores propósitos, que é tentar diminuir a criminalidade no estado de Alagoas. Permaneça que Alagoas precisa do senhor. A experiência que ajuda e colabora bastante. Queria agradecer ao Dr. Geraldo Magela, queria agradecer ao Dr. Flávio Saraiva, que contribuiu bastante na condução dessa entrevista especial hoje com o Dr. Robervaldo Davino, e o Segurança em Foco dessa semana fica por aqui. Continue ligado na programação da TV Mar, canal 25 da NET.